Vamos abrir na epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos ler os versículos 8 e 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Leamos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar sobre a caçada do diabo. Preste atenção que esse texto é muito claro sobre isso. O diabo está caçando e nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Satanás, irmãos, está furioso. Ele ficava acusando os santos diante de Deus, mas com a vitória de Jesus na cruz, ele foi expulso dos céus e lançado à terra. Ele passeia pela terra à procura dos seguidores de Cristo para lhes destruir a fé e tirar o fôlego de vida. Quando Deus, lá em Jó, perguntou: de onde vens? Ele diz: de rodear e passear pela terra. Rodear e passear pela terra. E observe que ele tinha as informações acerca de Jó. Ele não negou o que Deus disse sobre Jó. Ele apenas fez um argumento que era por interesse. Uma vez que ele não pôde destruir o filho, ele está atrás dos seguidores de Jesus. Quem confessa o nome de Jesus, todo crente, todo cristão na face da terra. Deus, em sua soberania, permite o ataque controlado do diabo contra os seus servos. Nosso Deus é soberano, tudo faz como lhe agrada. Há uma igreja que estava sofrendo muito, Esmirna, ele disse: olha, não temas o que tem de sofrer. O diabo, vosso adversário, vai tentar vocês durante um determinado tempo, 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O próprio Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para lhe provar, mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfalecesse. Existe um exército, irmãos, um exército satânico trabalhando incansavelmente, tentando acabar com o povo do Senhor. Ele não vem só. Os leões, e ele é comparado aqui como um leão que ruge, não vem sozinho. Vem a alcateia, tem aquele grupo observando como destruir os santos. Se não tomarmos os devidos cuidados, podemos ser feitos presas do diabo. É só nós lembrarmos que Pedro disse a Ananias: Ananias, porque Satanás encheu teu coração para mentires ao Espírito Santo. Então nós precisamos atentar para isso, porque ele fez também com Pedro. Pedro disse ao Senhor Jesus que de maneira alguma iria aquilo acontecer com ele, a morte dele cruel.
E Deus, o Senhor Jesus, repreendeu a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, pois cogita as coisas dos homens e não de Deus. Vigiai, para que não entreis em tentação. Vamos prestar atenção no ensino da palavra de Deus sobre o seguinte tema: a caçada do diabo. Sede sóbrios e vigilantes, diz o Senhor. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nessa observação desses animais, dos caçadores, eles avistam um rebanho e ficam horas observando o rebanho. Eles não atacam imediatamente, não. Claro que ele pegaria qualquer um daqueles, mas ele primeiro procura alguns, como jovens, doentes, desavisados. Então nós precisamos entender que todos nós somos alvos do diabo, porém, alguns ele foca mais, porque é mais fácil de capturar. Em primeiro lugar, o diabo está à caça do cristão que vive isolado do povo de Deus. Reparem, ele sempre quer isolar. E alguns animais estão ali junto com o rebanho, porque dificulta ser tragado pelas feras. Mas tem um que diz: essa grama aqui não está muito verde não, vocês estão comendo aqui, mas não está verdinha não, aquela lá de baixo está mais verde. Aí ele se afasta do rebanho, da proteção do rebanho, e vai comer só. E quando ele abaixa, vem o grupo, vem a galera do mal e grampeia ele. Sê sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E ele procura aqueles que andam sozinhos, que se afastam da igreja. Deus notou desde o começo que não é bom o homem viver sozinho. Na criação, o Senhor disse: não é bom o homem esteja só. Como é que uma pessoa se afasta do rebanho achando que é bom viver a vida cristã solitária? Se vivermos a vida cristã isolado dos santos, da comunhão dos santos, somos o alvo preferido de Satanás. Ele vai com toda a fúria tentar nos levar para si. A solidão na vida cristã nos torna mais vulneráveis aos ataques de Satanás. Isso reflete um princípio estabelecido por Deus desde a criação. Primeiro, a solidão. Foi falado do Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja adequada. Essa declaração de Deus no início da criação revela um princípio fundamental: a necessidade de companhia, apoio e relacionamento para o bem-estar humano. Embora o contexto imediato se refira ao casamento, o princípio se estende à necessidade de comunidade e comunhão. Se vale para o homem e uma mulher, vale muito mais ainda para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã e a comunidade dos santos. Lembre que a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia descreve a igreja como corpo, composto por muitos membros que são interdependentes. Cada crente tem um papel a desempenhar e precisa dos outros para o pleno funcionamento do corpo. Viver isolado é como um membro separado do corpo que não recebe o sustento e a proteção necessários. Quem está afastado não vai receber proteção, não vai receber oração. Nós não lembramos de orar por pessoas que estão longe, porque elas somem da nossa mente, somem do nosso pensamento.
edificação, estarmos juntos. Somos chamados a encorajar e edificar uns aos outros na fé. A comunhão com os outros crentes nos oferece apoio, exortação, consolo e a oportunidade de compartilhar dons e experiências, fortalecendo a nossa caminhada. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A solidão vai nos levar à vulnerabilidade. Vamos se tornar um alvo fácil de Satanás. Satanás é o inimigo astuto que busca isolar os crentes para enfraquecê-los. Eles não estão aquecidos os seus corações na presença dos crentes, e aí eles tendem a ficar frios e a desviar-se da fé. Uma pessoa isolada tem menos apoio para resistir às tentações, menos encorajamento para perseverar nas dificuldades e menos discernimento para identificar os enganos do inimigo. Quanto mais afastado, mais fácil será para o diabo nos enganar. Falta de discernimento. Quando estamos sozinhos, nossas próprias perspectivas e emoções podem nos obscurecer a verdade. A comunhão com os outros crentes nos oferece diferentes pontos de vista e nos ajuda a ter um discernimento mais equilibrado. Quando Asaf está lá pensando sozinho, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel. Quanto a mim, quase se desviou os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. E ele entra naquele conflito, e quando ele entra na casa de Deus, ele presta atenção para o fim dos ímpios. É na casa de Deus, é na comunhão dos santos que ele pôde perceber isso. Talvez um cântico, talvez uma palavra, talvez uma pregação ali conseguiu despertar Asaf. Desânimo e desespero. As lutas da vida podem ser mais pesadas quando enfrentamos sozinhos. A falta de apoio e encorajamento pode levar ao desânimo, ao isolamento ainda maior e até mesmo ao desespero. Por isso que a depressão é uma coisa horrível, que uma das coisas que acontece numa pessoa deprimida é viver isolado. Um crente sozinho é um crente deprimido. É um crente que não encontra uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra para continuar servindo a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Menos oportunidades de crescimento. A vida em comunidade nos desafia a amar, perdoar, servir, exercitar os dons espirituais. Isolados, perdemos muitas oportunidades de crescimento e de sermos transformados à imagem de Cristo. Porque é no ajuntamento que Deus nos fará chegar à estatura do varão perfeito. Nossa vida não estará debaixo da intercessão dos irmãos, porque abandonamos o convívio do povo de Deus e ficaremos mais vulneráveis às sugestões de Satanás. Quem não tem uma igreja orando por si está vulnerável. Está muito vulnerável, porque abandonou o ajuntamento. A edificação dos santos depende do uso coletivo dos dons espirituais. Não podemos ser edificados vivendo isoladamente. O dom que recebemos não é suficiente para nos edificar. Sem os santos, seremos um vaso vazio para Satanás poder encher de falsas doutrinas que, se cridas, nos levarão ao inferno. Não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Geralmente, a pessoa que deixa de congregar começa a perder a fé, porque o diabo consegue influenciá-la. Ao escolhermos caminhar sozinhos a vida cristã, a frieza vinda do diabo apagará a chama da fé, da esperança e do amor em nossa vida. Ele tem esse poder de
destruir a fé da pessoa, de apagar a chama, de entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos afastamos da comunhão dos santos, as crenças e costumes mundanos serão usados pelo diabo para nos capturar. O que aconteceu com Judá? Diz que ele deixou a família. Ao deixar a família, ele se tornou influenciado pelo mundo. Ele casa com a mulher cananeia, ele tem aqueles filhos, 2 filhos morrem, depois ele vai ter um relacionamento com uma prostituta. Todo o comportamento vil de Judá se deu porque ele se afastou da sua casa. Todos que se afastam da igreja se tornam uma presa fácil do diabo. Distante da igreja de Deus, encontraremos apoio do diabo para vivermos no pecado. Longe da congregação, não seremos incentivados a andar em novidade de vida. Quando o filho pródigo deixa a casa do pai, que é a casa onde ele aprende os bons costumes e andar direito, e vai para uma terra distante, ele encontra amigos que não andam com Deus. E quando o dinheiro acabou os amigos. E ele começou a padecer necessidades. É isso que acontece com uma pessoa que está distante da congregação. Um crente solitário não passou pela experiência da conversão, mas tem noções de alguns ensinamentos da palavra de Deus. Essa é a dura realidade. Crente que não gosta de igreja não nasceu de novo, porque Deus tem rebanho. Deus não tem uma ovelha, Deus tem um rebanho. É verdade que algumas ovelhas podem se perder e ele vai atrás para recuperar, mas uma pessoa que não gosta de igreja, diz que igreja não presta, é um chamado desigrejado, ele ainda não conhece a Jesus verdadeiramente. Um crente solitário desconhece a doutrina da igreja de Deus, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, da nação santa. Diz que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, ali Deus ordena a sua bênção. Na reunião dos santos há uma bênção maior. Louvado seja o nome de Deus, irmãos. Ninguém, irmãos, se encontrará primeiro com Cristo, mas o seu povo vai se encontrar com ele. Porque diz a palavra do Senhor que os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos serão transformados e todos iremos encontrar com o Senhor nos ares. Moisés não vai chegar primeiro do que nós no encontro, não. Todos nós vamos chegar juntos. Não tem crente solitário, tem crente congregacional. A congregação, a igreja, para crescer, necessita de casais crentes gerando filhos. E a participação da congregação na obra de evangelização. Quando não há essa interação, a igreja fica estagnada. Ela não cresce através do casamento e nem cresce através da evangelização. Porque ainda que o missionário esteja lá sozinho no campo, ele está debaixo do apoio da igreja financeira, está apoio da igreja através da oração e dos equipamentos. Então, meus irmãos, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Segundo lugar, o diabo está caçando. O diabo está à caça do cristão que não tem vida devocional. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O corpo humano necessita de proteínas, vitaminas, minerais, água, carboidratos. Quando não ingerirmos uma porção suficiente desses nutrientes, nossa imunidade tende a baixar e ficamos indispostos e sujeitos a adoecer. É isso que acontece com o corpo humano, se não ingerir os ingredientes que são necessários para a boa manutenção. A negligência, a vida de oração regular, tem nos deixado sem vigor para a realização dos demais exercícios da fé. Satanás tem facilmente nos vencido pela nossa fraqueza espiritual.
crente que não ora, não tem vida de oração, não busca a Deus. Às vezes só tem aquela reza do almoço, do deitar, do levantar. São rezas, não tem oração profunda, uma conversação genuína com Deus. A oração mecânica só serve para apaziguar nossa consciência. Orou? Já orei hoje. Aí ele fez aquela oração do almoço, do dormir. É oração mecânica, mas ela não chega ao trono de Deus. Essas orações não chegam, porque não bastam palavras, tem de ser de todo o coração. A oração que dá vigor é de coração e de acordo com a vontade do Senhor registrada nas Escrituras Sagradas. É orar se o meu povo me buscar de todo o coração, né? Toda alma, de entendimento, de força. O desprezo da leitura e meditação na Bíblia Sagrada é a razão da nossa derrota diante dos ataques do diabo. Meus irmãos, com tanta facilidade hoje, com tanta Bíblia hoje à disposição, no celular, no tablet, as pessoas não têm tempo de ler as Escrituras, não têm tempo de se alimentar. Pedro chama a palavra de Deus o desejai o leite genuíno, para que por eles vá crescendo. Eis aqui o bom alimento do cristão. Meditar na palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Infelizmente, eles não meditam na Bíblia Sagrada e por isso o diabo sempre consegue vencê-los. Lembre que o Senhor Jesus Cristo vence o diabo citando o quê? As Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando alguém foi expulsar um demônio, disse: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que você saia dessa pessoa. O demônio disse: eu conheço Paulo, conheço Jesus. E vocês tomaram a surra ali dos demônios, porque não tinha intimidade com a palavra, né? Sem o conhecimento da doutrina de Deus, seremos enganados pelas mentiras do diabo. Errais vós, não conhecendo as Escrituras. Satanás consegue nos induzir a comportamentos pecaminosos, porque negligenciamos examinar as Escrituras. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Satanás colocou no coração dele contar o povo do Senhor. Mas o que é que Deus disse acerca do seu povo? O meu povo será como as estrelas dos céus, ou a areia, né, da praia. Mas Davi foi lubridiado pelo diabo. Davi foi lubridiado pelo diabo e caiu em transgressão. A ausência de conhecimento das Escrituras nos tem privado de saber lidar com os dramas do dia a dia e acabamos aceitando o conselho dos ímpios, que são agentes de Satanás. Infelizmente é assim. O crente não conhece a vontade de Deus, não sabe como tratar essa situação, e aí ele age de acordo com o mundo. Não é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A indiferença, a comunhão dos santos e o culto a Deus tem facilitado o trabalho do diabo em nós, nos mantendo presos às dificuldades do dia a dia e nos deixando ansiosos e deprimidos. Quantos crentes deixam de estar renovados nos cultos da semana ou no culto de domingo porque não estão na igreja? Estão vendo a partida de futebol, estão descansando, estão vendo um filme, eles não estão tendo a renovação. E como os homens ímpios, no dia de segunda estão cansados, estão esgotados.
E quando o crente está na presença de Deus com os santos, ele tem a sua força renovada. Eles desprezam a leitura, desprezam a meditação, desprezam a comunhão dos santos, desprezam o culto, e Satanás, então, está pronto para grampeá-los. A falta de interesse pelos meios de graça pode indicar a ausência de novo nascimento. Um crente que não ora, um crente que não medita na palavra, um crente que não gosta do culto, não gosta da comunhão dos santos, em hipótese nenhuma, é sinal que não nasceu de novo. É sinal que ainda precisa passar pela conversão, pelo novo nascimento. E se porventura já passou e está assim, está precisando se arrepender. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Ter amor por Deus, ter amor pela palavra, ter amor pela oração, ter amor pela comunhão, ter amor pelo culto a Deus. O que são os meios de graça? Os meios de graça são as ferramentas e práticas que Deus estabeleceu para nos conceder sua graça, nos edificar espiritualmente e nos aproximar dele. Podemos citar a palavra de Deus, pela leitura, pelo estudo, pela meditação e pregação da Escritura, nós vamos ser edificados. A oração, comunicação pessoal com Deus, em súplica, louvor, ações de graças e confissão, os sacramentos, que é o batismo e a ceia. Muitos se abstêm de participar da ceia para o nutrimento espiritual e por isso estão fracos e sujeitos a serem grampeados por Satanás. A comunhão dos santos, envolvimento na vida da comunidade cristã, adoração coletiva, serviço mútuo e disciplinado. A relação do novo nascimento e os meios de graça. Quem nasceu de novo tem desejo do leite genuíno. Quem foi transformado, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, recebeu uma nova natureza. O Espírito Santo passa a guiá-lo a toda a verdade. Então, realmente é uma falta, é uma demonstração que a pessoa não nasceu de novo se essas coisas não estão presentes na vida dele e a pessoa se diz cristão. A falta do interesse como sinal de alerta. Se uma pessoa professa fé em Cristo, mas demonstra consistentemente falta de interesse pelos meios de graça, isso levanta sérias questões sobre a sua conversão, contradição com a nova natureza, a ausência do desejo pelo alimento espiritual e pela comunhão com Deus e seu povo contradiz a natureza transformada que o novo nascimento produz. Ela ainda está velha, como os homens deste mundo que não têm prazer em Deus. Possível a ausência do Espírito Santo, a falta de apetite espiritual pode indicar que o Espírito Santo ainda não está habitando no coração da pessoa que não foi transformada. Ou talvez ela apagou o Espírito Santo, ou talvez ela está entristecendo o Espírito Santo na vida. Fé apenas intelectual. Pode ser que a pessoa tenha apenas um entendimento intelectual sobre o Evangelho, sem que ele tenha penetrado e transformado seu coração. Engano e falsa segurança. A falta de interesse pelos meios de graça pode levar a um estado de falsa segurança espiritual, onde a pessoa se considera salva sem evidências reais de transformação em sua vida. Pelo fruto se conhece uma árvore. Se Deus está revelando nossa fraqueza espiritual, precisamos confessar e pedir ao Senhor despertamento espiritual para o uso diligente dos meios de graça. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em terceiro lugar, irmãos, o diabo está à caça do cristão que vive no pecado. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quando cedemos às obras da carne, o diabo encontra uma brecha para agir contra a nossa vida. Diz assim, Efésios: não deis lugar ao diabo. Ele gosta de pessoas sujas pelo pecado para influenciar a pecar mais contra Deus. Quanto mais a gente esteja sujo pelo pecado, o diabo gosta da sujeira e ele está próximo. O diabo sempre está próximo de uma pessoa suja espiritualmente. Ao acolhermos qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus, Satanás vai procurar encher nossa mente com doutrinas falsas que vão destruir nossa fé no verdadeiro evangelho. A igreja da Galácia foi influenciada por esse falso evangelho. E Paulo ficou admirado, porque eles estavam deixando o verdadeiro evangelho para abraçar um outro evangelho. Como é perigoso, irmão. Quando a gente dá lugar a um ensinamento errado, o diabo consegue botar outros ensinamentos errados para afastar a pessoa completamente de Cristo. Paulo chega a dizer, olha, se vocês estão querendo se justificar pela lei da graça, vocês estão caindo. Aos Gálatas. Ao abrigarmos sentimentos de rancor e ódio contra o próximo, seremos estimulados pelo diabo à prática de atos perversos em direção aos nossos desafetos. Caim era do maligno. Ele não só odiou, mas ele matou o seu irmão. Os irmãos de José odiaram-no e lançaram ele no poço e depois venderam como um escravo. Meus irmãos, quando diz não dê lugar ao diabo, ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem dê lugar ao diabo. Então ele encosta quando nós temos rancor no coração. A ambição pelos tesouros da terra é uma porta aberta para que Satanás destrua a nossa esperança cristã. Todo aquele que tem amor ao dinheiro, que é a raiz de todas as espécies de mal, por essa cobiça, muitos vão se desviar da fé. O diabo já gosta de um crente ambicioso, já gosta de um crente que gosta do ouro e da prata. É o caso de Judas, o traidor, que vai perder, mesmo sendo apóstolo, porque ele amava o dinheiro. Nossa ambição, nossa confiança em homens e coisas permite ao diabo entronizar deuses em nosso coração, o que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Irmãos, a nossa confiança tem de estar no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Toda confiança que não está plenamente no Senhor, ela é uma idolatria. A preocupação doentia pelo corpo concede a Satanás nos iludir que a saúde física é a razão da existência humana. Hoje a gente vê, na maioria dessas malhações que estão por aí, nas academias, é um culto ao corpo. Não é a busca por saúde, não. É o culto ao corpo. Esse culto ao corpo, o diabo disse, olha, você tem que ter saúde. Não, você tem que ter Deus. Você tem que ter Deus como a razão primeira da sua vida. A nossa concentração pela manutenção diária permite ao diabo colocar em xeque a providência divina e nos afastar da prioridade da nossa vida, que é glorificar a Deus. O diabo fica nos incitando, olha, o que é que você vai comer, o que é que você vai beber, o que é que você vai vestir, rapaz? E aí as pessoas deixam de orar, deixam de estar na igreja, deixam de servir ao Senhor, esquecendo o grande princípio: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pecado acidental não anula a nossa filiação divina,
mas teremos de confessar e abandonar a transgressão para alcançar misericórdia do Senhor. O pecado habitual indica a ausência de libertação do pecado, porque a gente escorrega, infelizmente, tanto é que está escrito que nós devemos confessar os nossos pecados, mas uma pessoa que só anda naquele caminho errado pode indicar isso, não foi liberta, porque diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem estiver nessa condição necessita de perdão dos pecados em Cristo e de uma nova natureza. Quem é vencido pelo pecado, quem é dominado pelo pecado, quem é escravo do pecado, precisa ser salvo, precisa de Jesus. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Pecado habitual refere-se a um padrão de comportamento pecaminoso repetitivo e constante na vida de uma pessoa. Não se trata de um deslize ocasional, mas de uma inclinação persistente para um determinado tipo de transgressão. Uma pessoa que está assim precisa ser salva, precisa se reconciliar com Deus. Indica a ausência de libertação. A persistência do pecado habitual sugere que a pessoa ainda não experimentou uma libertação completa do poder daquele pecado específico. Embora possa haver um desejo de mudar, a falta de força e a recorrência da falha indica que a raiz do problema não foi tratada completamente. No contexto cristão, isso pode significar que a pessoa não internalizou plenamente a vitória de Cristo sobre o pecado em sua vida. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Passo essencial, então, para qualquer pessoa presa ao pecado habitual, o reconhecimento da necessidade do perdão em Cristo é o primeiro passo. Precisamos dizer assim: Senhor, liberta-me, salva-me, transforma-me, me dá um coração contrito e compungido. É admitir que não podemos nos libertar por nossos próprios esforços e que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Necessidade de uma nova natureza, então. É preciso que Deus tire o coração de pedra e nos dê um coração de carne, que Ele agora passe a inclinar o nosso coração, porque Deus inclina o coração do rei, inclina o coração dos homens, inclina o coração do seu povo, inclinar para o bem, para as virtudes e receber capacitação vinda do Espírito Santo. Concluo, meus irmãos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Para não sermos capturados pelo diabo, necessitamos estar em comunhão com Deus através de Jesus. Quem quer vencer o diabo precisa estar com Jesus. Jesus precisa estar do nosso lado, precisa estar na nossa vida, no nosso coração. E para isso, nós precisamos invocar o seu nome, porque quem invocar o nome do Senhor será salvo. Se não desejamos virar presas de Satanás, vamos continuar andando de conformidade com a vontade revelada de Deus, não só aceitando Cristo, mas andando na presença do Senhor, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, para que o diabo não tenha como vencer-nos nas batalhas. Tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Confiar em Deus e em sua palavra espantará o medo de sermos aprisionados pelo diabo. Essa mensagem não é para ter medo, essa mensagem é para dizer: vá para Deus, confie em Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não negligenciemos o uso regular dos meios de crescimento espiritual, porque ficaremos vulneráveis às investidas satânicas. Vamos ler a Bíblia, irmãos, vamos orar em particular, vamos participar do culto público, vamos participar do ajuntamento dos santos, e essas coisas todas vão nos tornar mais fortes
fortes e o diabo terá dificuldade em nos derrotar. Vamos resistir às propostas pecaminosas do diabo, utilizando a palavra de Deus, e ele fugirá de nós. Está escrito. Está escrito. A proposta vem no pensamento e a gente diz, está escrito. Ou então diz como José, eu temo a Deus, eu temo a Deus. Não devemos abrir mão de nossas crenças e valores ensinados pela palavra de Deus para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Vamos continuar na verdade, seguindo a verdade, conhecendo a verdade, e a verdade vai nos libertar. Não deixemos nos comover pelas dificuldades enfrentadas para não cairmos na cilada do diabo. Jesus não disse que a vida seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E finalizo com essa afirmativa. Vamos nos revestir da armadura de Deus e do poder do Espírito Santo para podermos ficar firmes quando o diabo investir contra nós. Tomai toda a armadura de Deus. Que Ele nos abençoe.